Bom, então estamos aqui iniciando a nossa aula de, da Agenda 2 sobre o tema de funções. Então, a semana passada a gente viu sobre procedimentos ou procedures e agora a gente vai falar sobre functions, traduzindo como funções. É, a aula vai estar disponível depois no link do YouTube, a gravação. Bom, como a gente já tinha visto na semana passada, as procedures são subrirotinas que a gente pode deixar criado dentro do nosso banco de dados, com a função de que caso você precise usar ela mais de uma vez, você não tem a necessidade de ficar criando toda hora aquele código SQL. Qual que é a diferença de procedimento com função? Então, procedimento, nós vamos usar ele quando a gente quer selecionar dados de uma tabela, quando a gente quer atualizar uma tabela, inserir, apagar registro. Funções é algo mais específico, como, por exemplo, calcular o valor total de uma compra, buscar o nome de um funcionário. Então, é algo mais específico que você não vai conseguir mexer na estrutura dos dados do banco de dados como na Procedure. Você vai conseguir apenas visualizar algumas informações e trabalhar de forma com cálculos. Como, por exemplo, a gente tem aqui, eu vou até deixar depois aqui no link, para quem tiver mais curiosidade, o manual do MySQL sobre criação de funções e procedimentos, tá? Então, vou colocar aqui no chat, e aí quem quiser acessar depois e ver com calma, tá aqui no chat da reunião. Vou copiar certinho aqui que ele colocou só o link sem o texto, aí vocês não vão conseguir. Aí. Esse jeito aí que vocês não vão conseguir copiar depois. Um minutinho. Se eu vou colocar aqui pelo bloco de notas, dá certo. Isso. Então tá aqui na descrição. Tudo mais que é. A gente tem aqui uma outra, muito utilizada também, que é da W3 School, né? Que é onde tem aqui o manual do SQL, tá? Aí você pode, por exemplo, pegar aqui como funciona a função max, função min, né? Então, consegue pegar. Aqui também tem todo o script de como utilizar aqui através do W3 School, né? O SQL. Vou colocar aqui também para vocês. Então, está aí as duas referências que a gente pode utilizar e trabalhar para estudo, né? Então, espero que tenha ficado clara a diferença entre procedure e função.
Bom, para criar então uma função, a gente usa também o comando delimiter para indicar o início e o fim do código SQL. Usamos o create function, nome da função. Por exemplo, é interessante a gente usar uma sigla para indicar que aquele objeto dentro do banco é uma função. Então, por exemplo, FNC calcular total, FNC buscar cliente, FNC calcular média. Então aqui você coloca o nome da função, os parâmetros que essa função vai receber, né? Depois temos o comando returns, onde vai ser indicado o tipo de dado que vai retornar essa função. A função ela sempre retorna alguma coisa. E dentro do begin a gente inicia a execução da função, o que que ela deve fazer. E no return, nós vamos retornar uma expressão ou um valor que é de acordo com o que está especificado aqui em returns. Então, se aqui a gente colocou que ele vai retornar uma string, a gente tem que trabalhar com string aqui. Se a gente colocou um dado real, a gente vai colocar um real. E assim por diante. Lembrando que a função não necessariamente ela precisa receber parâmetros. Então, por exemplo, uma função que vai calcular o valor total de todas as compras do banco de dados, por exemplo, ela não vai precisar de receber uma ID. Então, aí basta você usar parênteses, que é o que está falando aqui, ó. Caso a função ela não tenha nenhum parâmetro, você pode deixar o parênteses vazios na declaração. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma função que vai receber dois valores do tipo inteiro, a variável A, a variável B, e vai retornar a multiplicação de ambos os valores. Então, nós usamos aqui o comando delimiter, create function fnc, como eu citei para vocês, para a gente saber que isso daqui é uma função, multiplica. No caso aqui, a primeira variável vai ser o A, do tipo inteiro, B do tipo inteiro, ou seja, quando a gente chamar essa função, a gente tem que passar dois números inteiros. E vamos retornar também um número inteiro. Se vai retornar um número inteiro, eu preciso trabalhar com um número inteiro. Então aqui a gente criou uma variável R, e essa variável R então recebe A vezes B. E retorna então o valor de R. Então, vamos supor que nós vamos chamar a função, né, passando esses dois valores, ó. Select FNC multiplica 8, 10, resultado. Como que isso vai funcionar, né? Então, na prática, a gente fizer aqui uma tabelinha, né? Para ficar mais fácil de entender. Lá no select, a gente chamou a função multiplica, passando 8 e 10, e o resultado desse select, e o resultado dessa função, a gente vai chamar como resultado, né? Passando agora aqui para a função. A variável A, então, recebe
8, a variável b recebe 10. Define-se, então, que tem que retornar um valor do tipo inteiro. Criamos uma variável interna aqui da função, chamada R, e R recebe o valor de A vezes B. 8 vezes 10 vai ser 80. E retorna, então, o valor de R. O valor de R, desculpa, 80, é um valor inteiro? É. Então, ele retornou corretamente. E então, a variável resultado, o parâmetro aqui resultado, né, recebe, na chamada da função, o valor de 80. Aí, executando no banco de dados, nós vamos ter lá resultado 80. Também podemos utilizar outras, né, outras formas de função. Então, imagine aqui essa tabela que a gente tem do mini mercado, né? Então, a gente tem aqui a tabela com a coluna ID compra produto, código da compra, código do produto, quantidade comprada e o preço. E aqui foi criada, então, uma função FNC preço total, que vai receber o valor unitário e a quantidade do produto e vai retornar, então, o valor total. Ou seja, nós vamos passar por parâmetro o valor unitário do produto, a quantidade que tem em estoque, e essa função vai então retornar o valor total desse produto, preço total dele, né? Aqui a gente tem, então, que a variável R vai ser responsável por fazer o cálculo, que ela recebe a variável valor unitário vezes a quantidade que foi comprada ali na compra, né? Então, como que ficou aqui o select, né? Então, foi feito um select para selecionar todos os dados da tabela compra produto, que foi renomeada como CP. Chamamos, então, a função preço total, passando por parâmetro o preço unitário do produto vezes a quantidade comprada. Então, por exemplo, na compra 1, na compra 1, produto 1 com quantidade 2 e preço unitário 8,90, ele retornou o preço total 17,80. Ou seja, fazendo a multiplicação do preço unitário vezes a quantidade. Então, como eu disse para vocês, é uma função para fazer cálculos matemáticos também, muito utilizado então em funções, cálculos matemáticos. No exemplo 3, né? Uma consulta já mais complexa. Vamos usar a função para obter resultados de consultas executadas dentro da função, para exibir agora o valor total da compra. Ou seja, aqui foi o valor de cada item comprado. Agora nós vamos calcular o valor total da compra. Para isso, na chamada da função, nós vamos informar o código, o ID da compra,
Vamos fazer um select. Esse código vai ser passado por parâmetro, né? Vai receber aqui um código da compra. Como valor, ele é um tipo real, né? Então ele vai retornar um double. Declaramos uma variável total compra do tipo double que vai receber o select em função dessa função que nós criamos, né? Então aqui a gente já sabe que o SQL tem uma função chamada soma, que soma os valores de uma coluna. Chamamos a função preço total, que vai pegar a quantidade do produto e o preço do produto. Então, olha só, ela está pegando aquela função que nós criamos anteriormente, calcula o preço do produto e vai somando linha por linha numa variável compra produto, armazenando total compra. Então, o que que ele está fazendo agora? Está chamando, usando a função que nós criamos anteriormente aqui, FNC preço total, e está somando, usando a função soma do função sum, né, do MySQL, para somar todos esses valores aqui de um determinado ID de compra. Então, por exemplo, passando como parâmetro a compra número 1, ele vai somar essas duas compras aqui e vai retornar 28,60. Ou seja, 2 vezes 8,90 mais 2 vezes 5,40. Se a gente passasse por parâmetro a compra 2, seria 2,45 vezes 1, mais 3,30 vezes 2, mais 4,70 vezes 1. Agora, sobre a atividade da agenda, desenvolva uma função que retorne o nome do síndico, passando como parâmetro o identificador do síndico. Então, primeiro, vocês têm que criar uma função que vai receber o código de matrícula do síndico e vai retornar o nome do síndico. Depois, utilize essa função para desenvolver uma instrução SQL que apresente os dados do condomínio, nome e endereço, junto com o nome do síndico, de cada um deles. Então, vocês devem criar depois uma select que vai trazer o nome do condomínio, o endereço do condomínio e na frente chamando a função, passando a matrícula do síndico daquele condomínio. E isso vai trazer então o nome do síndico do lado. No item 2, desenvolva uma função que calcule o valor da taxa de condomínio a partir do valor do apartamento, passando como parâmetro o identificador do apartamento e o percentual aplicado ao valor para calcular a taxa. Depois utilize a função criada para desenvolver uma instrução que apresente os dados dos apartamentos número-valor de um determinado condomínio e a taxa a ser paga.
Então, primeiro, vocês vão criar uma função simples que recebe uma taxa a ser cobrada do condomínio. É, aliás, vocês vão passar primeiro por parâmetro o código do apartamento e o percentual que vai ser aplicado para calcular a taxa. Por exemplo, 5%. Aí você vai passar lá 0,05. Né? Tem que dividir por 100, não pode esquecer disso. E a partir desses dois parâmetros, você vai pegar, vai fazer um select para selecionar o valor do apartamento e vai calcular e retornar então o valor da taxa com base naquele percentual. Depois você vai utilizar essa função no select, trazendo os apartamentos de determinado condomínio com a taxa a ser paga por cada apartamento, conforme o seu número e valor. Todas as tarefas, as atividades precisam ser executadas no banco de dados e deve ter o print demonstrando a execução correta delas. Então, não é apenas criar o código, você também precisa demonstrar que executou aquele código, tá? Eu vou colocar a gravação no YouTube e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no Correio Tech.